Hoje a gente vai mergulhar na profundidade do Salmo 113. É um texto que nos revela uma característica de Deus que é, ao mesmo tempo, surpreendente e paradoxal. Ele fala de um Deus tão incrivelmente alto que a sua glória ultrapassa os céus e, ao mesmo tempo, um Deus tão próximo que se inclina para olhar os mais necessitados. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. Para a gente sentir a força deste salmo, a gente precisa voltar no tempo para uma noite muito específica em Jerusalém. A noite em que Jesus foi traído. Ali, na última ceia, a Bíblia conta que Jesus e os discípulos cantaram um hino antes de irem para o Getsêmani. A pergunta é, que hino era esse? Bem, tudo indica que era o chamado Halelé egípcio. Essa era uma coleção de salmos, do 113 ao 118, que o povo de Israel cantava na celebração da Páscoa para lembrar da libertação do Egito. E o Salmo 113 era justamente o que abria essa celebração. Agora pare e pense na cena. O Cordeiro de Deus, que estava prestes a realizar a maior libertação de todas, cantando um hino sobre o Deus que liberta. Ele estava, na verdade, cantando sobre a sua própria missão. Então, o nosso roteiro hoje vai seguir a própria estrutura do Salmo. Primeiro, a gente vai ver essa chamada universal ao louvor. Depois, por que Deus é incomparável. Em seguida, como a graça dele age na prática. Daí, a gente conecta tudo com Cristo, que é o cumprimento do Salmo. E por fim, claro, como a gente pode viver isso hoje. Certo? Vamos começar então pela primeira parte, que vai dos versículos 1 a 3. E ela já começa com tudo, sabe? É uma convocação intensa, quase uma ordem para louvar. Não é um convite tímido, é algo bem poderoso. E olha que interessante, o Salmo insiste em louvem o nome do Senhor. Para a gente entender na cultura da Bíblia, o nome de alguém era muito mais que uma palavra, era a essência da pessoa, seu caráter, tudo que ela representava. Então, quando o salmista diz para louvar o nome do Senhor, ele está dizendo, louvem a Deus por absolutamente tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez. E esse louvor não tem limites, é para ser total. Pensa bem, ele cobre todo o tempo, como diz o texto, desde agora e para sempre, e também todo o espaço, do nascente ao poente do sol. Isso é gigante. Mostra que o louvor a esse Deus não foi pensado para ficar restrito a um povo só. A ideia sempre foi que ele enchesse a terra inteira. Ok, então a gente viu o chamado ao louvor. Agora, na segunda parte, dos versículos 4 a 6, o Salmo vai explicar o porquê. Por que Deus merece um louvor tão grande assim? E é aqui que a gente chega no ponto central, no paradoxo que esse Salmo revela. Primeiro, o salmista pinta um quadro da grandeza de Deus. Ele diz que o Senhor está exaltado acima de todas as nações, ou seja, acima de qualquer poder aqui na terra. Mas não para por aí. A glória dele está acima dos céus. Isso quer dizer que ele está além de toda a criação. É outro nível, completamente diferente. E aí vem a grande pergunta do Salmo: quem é como o Senhor, o nosso Deus? A gente ouve isso e a primeira resposta que vem à mente é, bom, ninguém, é claro. Mas o que vem a seguir, o motivo pelo qual ninguém se compara a ele, é o que realmente nos surpreende. Porque olha só a resposta. Ele reina lá do alto, mas se inclina para ver o que há nos céus e na terra. Essa é a virada. O que faz Deus ser único não é só a sua altura, mas é que lá do seu trono altíssimo ele se abaixa, ele se inclina. O texto é tão forte que diz que ele se inclina só para ver o céu e a terra. A grandeza dele é tanta que até para olhar para a sua própria criação ele precisa se abaixar. Isso, na época, era uma ideia revolucionária. No mundo antigo, a lógica era simples. Quanto mais poderoso um Deus, mais distante e indiferente ele era com os humanos. O Deus da Bíblia quebra completamente essa ideia. A grandeza dele não o afasta. Pelo contrário, é o que o move para perto, com cuidado e com atenção. E esse se inclinar de Deus não é só para ficar olhando de longe, não. Na terceira parte do Salmo, nos versículos 7 a 9, a gente vê que ele age, ele entra em cena e faz algo bem concreto na vida de quem está sofrendo. O Salmo dá dois exemplos muito fortes. O primeiro é que Deus levanta do pó o necessitado e o tira do monte de lixo. Esse monte de lixo era literalmente o lixão que ficava fora da cidade. Era o símbolo do ponto mais baixo que uma pessoa podia chegar na sociedade. E o que Deus faz? Ele pega essa pessoa de lá e a coloca para se sentar junto com príncipes. É uma mudança total de status, de honra e de dignidade.
O segundo exemplo é ainda mais pessoal, mais íntimo. Fala da mulher estéril. Naquela cultura, não poder ter filhos era fonte de uma dor e de uma vergonha imensas. E o Salmo diz que Deus a transforma em mãe alegre em seu lar. Isso quer dizer que a graça de Deus vai até o fundo da dor mais particular de alguém e transforma aquilo em alegria. Bom, e aí a gente chega no coração de tudo isso para nós hoje. Como esse salmo aponta para Jesus? Porque no fim das contas, Jesus é o complemento perfeito, a personificação de tudo que esse salmo descreve. A história de Cristo é exatamente a história do Deus Altíssimo que se abaixa. Pense na trajetória dele. Ele estava no lugar mais alto, na forma de Deus. Aí, ele desce, se esvazia, vira um servo. E não para por aí. Ele desce ainda mais, até o ponto mais baixo possível, a morte, e morte de cruz. E é justamente por isso que Deus o exalta de volta ao lugar mais alto e dá a ele o nome que está acima de todo nome, o nome que nós louvamos. Agora, vamos voltar lá para o começo, para aquela noite da última ceia. Jesus cantou este salmo. Ele cantou as palavras Deus levanta do pó o necessitado, sabendo que dali a algumas horas ele mesmo desceria até o pó da morte. E por quê? Para poder levantar a todos nós que estávamos no pó do pecado e da morte e nos dar um lugar de honra junto com ele. Entender isso é incrível, né? Mas não para por aí. Esse salmo também nos chama para a ação, para viver de um jeito diferente. O jeito de Deus ser revelado nesse salmo nos desafia. Se o nosso Deus se inclina, nós também somos chamados a nos inclinar. Na prática, isso significa ouvir de verdade quem costuma ser ignorado. Significa enxergar a pessoa necessitada não como uma estatística, mas como alguém com nome e com história. Significa também seguir o exemplo de Jesus e louvar a Deus antes da dificuldade chegar, como preparação. E, por fim, significa imitar a Deus valorizando as pessoas pela sua dignidade e não pelo seu status, porque é para os humildes que Deus olha. E é com essa pergunta que o Salmo nos deixa. Uma pergunta para a gente levar para a vida. Se o Deus mais poderoso do universo faz questão de se abaixar para enxergar, para cuidar e para levantar quem ninguém mais vê, para que então o nosso olhar precisa se voltar hoje? Que o nosso louvor comece com essa resposta.